para entender e para viver em conformidade com a tua santa e bendita palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se você voltar a sua Bíblia aí um pouco para trás, no Salmo 23, que é o salmo conhecido como Salmo do Pastor, lá já no versículo último do Salmo, Salmo 23, versículo 6, ele fala assim: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, eu fico meditando sobre esse todos os meus dias, ou todos os dias da minha vida. Qual seria o propósito? Qual seria a intenção? Você já parou para pensar que você não é obra do acaso? Você não está assim no mundo a passeio. O Criador dos céus e da terra, aquele que criou todo o universo conhecido, aquele que fez constelações, galáxias, dizem até que existe mais do que um universo, né? Então, se você crê na teoria do multiverso, aquele que fez o multiverso, não importa, ele criou, formou você, formou a mim, mas nos formou com propósito. E isso é assim, enriquecedor para a vida, porque se eu não sei o propósito para o qual eu fui criado, se você não sabe, você vai passar todos os dias da sua vida, talvez, a míngua, com menor potencial do que aquilo para o qual você foi criado. E Deus tem propósito. Você imagina, por exemplo, irmãos, vamos falar aí a linguagem de uma pessoa que tem assim um profissional, um operário, que tem ali uma ferramenta, talvez uma chave de fenda, à sua disposição para trabalhar. E, na verdade, ele poderia trabalhar, ao invés de com um instrumento manual, ele poderia trabalhar com uma parafusadeira, onde o trabalho dele renderia muito mais. Imagina você, agora para uma cozinheira, aonde você tem ali aquele batedor, né? Uma bacia, um instrumento para bater ali a massa do bolo, e no manual, aonde você teria algo semelhante a uma batedeira de última geração, onde faria a coisa toda no automático. É mais ou menos isso. Quando nós estamos fora do propósito para o qual Deus nos criou, todos os nossos dias, eles serão apenas subutilizados, tal como um operário que utiliza uma chave de fenda, podendo utilizar uma máquina automática, né? Tal como uma cozinheira que está ali, continua batendo a massa do bolo na mão, podendo utilizar aquela batedeira automática, nós vamos estar sendo subutilizados. Por quê? Porque Deus, o Criador, o autor da vida, Ele conhece cada um de nós, e Ele preparou cada um de nós para que nós pudéssemos ser aproveitados na nossa potencialidade máxima. Por quê? Porque Deus nos fez com características específicas. Irmãos, a digital de ninguém é igual. Isso diz muita coisa. Por quê? Porque todos nós temos a nossa individualidade. Deus nos formou com especificidades. Você tem características que só você tem. Ah, mas fulano, todo mundo diz, pastor, que eu sou muito parecido com o meu pai. Sim, parecido não é igual. Você tem a sua individualidade, com características que formam a sua personalidade. E isso vem de Deus. Mas para que tudo isso? Para que você viva todos os seus dias na presença do seu Criador. Irmãos, quando nós entendemos o propósito para o qual nós fomos criados,
a existência ganha sabor. E o salmista, ele entendeu isso na sua vida. Ele compreendeu que todos os seus dias poderiam estar na presença do Senhor. Ele compreendeu que o melhor para a vida dele era estar na presença do Senhor. E ele chega a um momento da sua vida, aonde ele passa por uns altos e baixos, e aí no versículo 12 do Salmo 116, ele reconhece que a boa mão do Senhor era sobre a vida dele. E aí ele faz uma pergunta reflexiva: diante de tudo que Deus tem feito por mim, diante de tudo que Deus tem feito na minha vida, que darei eu ao Senhor? Irmãos, a primeira coisa que nós podemos dar e devemos dar ao Senhor é justamente o entendimento desta conclusão. Porque quando o salmista, ele já faz a pergunta, é porque ele está entendendo que na sua vida a boa mão de Deus é sobre ele. E reconhecer, irmãos, a boa mão de Deus sobre as nossas vidas vai gerar na vida de cada homem, de cada mulher, um coração de gratidão. Irmãos, um coração grato Deus não rejeita. Um coração grato é um coração preparado para viver níveis da presença de Deus muito maiores. Um coração grato e rendido na presença de Deus é um coração aperfeiçoado para viver o melhor de Deus nesta terra. Livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 6, ele diz assim: reconhece-o em todos os seus caminhos. E aí ele conclui dizendo assim: porque é Ele quem? Deus, quem endireita as tuas veredas. Em outras versões está dizendo assim: é Ele quem aplana todos os teus caminhos. Irmão, não sei você, eu fui militar durante um tempo, da juventude. E a gente, volta e meia, porque eu participei de um batalhão operacional, volta e meia a gente estava no campo. Então, andar sobre ruas, morros irregulares, dá, irmãos, uma dor na perna. No final do dia, tu não sabe aonde que dói mais. Nas pernas, na coluna, dói tudo, porque andar num terreno irregular, subindo e descendo o morro, sobretudo no sol causticante do verão do Rio, é pesado. Então, quando ele fala, o salmista, que ele aplana os caminhos, ele aplana as veredas, é que ele vai te dar condição de que na sua vida você tenha caminhos tranquilos, caminhos que vão evitar a dor. O salmista chega num ponto onde ele fala assim: Senhor, como eu amo a tua lei. E aí ele reconhece para ele fala assim: os teus mandamentos trazem vida a mim. Por que ele fala isso? Porque, ao contrário do que muitos pensam, e eu já pensei assim, eu confesso a vocês, pensava assim: puxa vida, esse negócio de servir a Deus é pesado demais, porque não pode isso, não pode aquilo outro, não pode nada. É famoso servir ao Deus do não pode. Irmãos, mas é uma loucura pensar assim, era uma falta de sabedoria da minha parte pensar assim, porque aquilo que eu não posso é porque me fazia ou me faria mal se eu fizesse. Então, é como nós diante de Deus somos como crianças. Imagina você, com uma criança de 2 anos que está na fase oral, que tudo que vê quer colocar na boca. Pega uma coisa do chão vai direto, se o pai e a mãe não estão ali vigiando, ela vai querer colocar aquilo na boca. E pode? Não pode, ou pelo menos não deve, até pode, mas não deve. Eu digo assim, pode no sentido de que a criança tem o poder de fazer aquela travessura, mas não deve. Então, assim somos nós.
Os mandamentos de Deus, eles trazem vida. Assim como nós protegemos os nossos filhos de fazer aquilo que os faria mal, Deus permitiu chegar até nós os mandamentos para nos promover qualidade de vida, vida em abundância, através dos seus mandamentos. E continua, ele fala assim, que darei eu ao Senhor? Ele entendeu que tudo que ele tinha, tudo que ele vivia, os livramentos vinham da presença de Deus, da boa mão de Deus sobre a sua vida. E ele pergunta e ele responde. Ele fala assim: tomarei o cálice da salvação. Irmãos, provavelmente, quando o salmista fala aqui sobre o cálice da salvação, ele estava falando do ofertório, do sistema de ofertório vinculado ao tabernáculo. O tabernáculo, ele era dividido em 3 partes: os átrios, o santo dos santos e o santo lugar. No santo lugar havia um momento de um mover feito pelo sacerdote de libação. Era quando era derramado um líquido santo, separado para Deus, ali na presença do altar, que simbolizava a presença de Deus. Então era o santo dos santos. Quando ele fala, tomarei o cálice da salvação, ele estava dizendo exatamente desse momento, onde diante dali de todo o rito de ofertório que era feito no tabernáculo, existia aquele momento ali de libação. Era derramado aquele líquido ali em oferta a Deus. Quando ele fala, tomarei o cálice da salvação, ele está dizendo exatamente isso, porque através das ofertas, o povo, ele tinha acesso a Deus, e através da oferta, simbolizava perdão de pecados, através da oferta, simbolizava acesso à presença de Deus. Então, quando ele fala, tomarei o cálice da salvação, trazendo para os nossos dias atuais, era como se nós estivéssemos dizendo assim: olha, eu entendi o que Cristo fez para a minha vida, o que Cristo fez pela minha vida, e eu aceitei o senhorio de Cristo, aceitei a tão grande salvação de Cristo Jesus. Tomarei o cálice da salvação, reconhecerei o amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. Tomarei o cálice da salvação, entendi que Jesus Cristo é o melhor para a minha vida. E ele não para aí, ele fala assim: invocarei o nome do Senhor. Irmãos, essa parte aqui talvez seja uma das partes mais difíceis, não só para quem já teve um encontro com Cristo Jesus, ou melhor dizendo, não só para quem não teve ainda um encontro com Cristo Jesus, mas também para aqueles que já tiveram um encontro com Deus. Porque tomar o cálice da salvação é você reconhecer o amor de Deus em Cristo Jesus. Mas invocar o nome do Senhor é como disse o texto de Provérbios, é reconhecer Deus em tudo aquilo que você passar na sua existência. Você vai receber algo, uma bênção, você foi abençoado. Você não mais vai entender que aquela coisa, que aquela situação com a qual você foi abençoado, de repente uma porta de emprego, de repente uma promoção no trabalho, de repente o seu filho passou para a faculdade, de repente eu completo mais um ano de vida. Tudo que acontecer na sua vida, você vai atribuir a Deus. Alguém pode pensar assim: pastor, mas tem gente fazendo aniversário toda hora e todo ano. Mas, irmãos, tem gente que, lamentavelmente, não passou dessa pandemia. Você conhece alguém que perdeu alguém no meio dessa pandemia? Eu conheço. Então, o fato de nós estarmos aqui é motivo de gratidão. O fato de nós estarmos aqui
indica que nós somos vencedores em Cristo Jesus. O fato de nós estarmos aqui indica que Ele teve cuidado de nós e os planos dele são para que nós atravessemos e continuemos. Amém? Então, somente isso é motivo de gratidão, de agradecermos. Quando o salmista está falando aqui de invocar o nome do Senhor, ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou fazer alusão ao nome do Senhor, eu vou fazer menção em tudo que acontecer na minha vida, eu vou ter um coração grato, o nome do Senhor vai ser exaltado na minha vida, por toda a minha vida. Amém? É isso que ele está dizendo. Olha, eu vou reconhecer que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Eu vou reconhecer a grande salvação em Cristo Jesus. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Ou seja, em todas as circunstâncias, eu quero reconhecer a boa mão de Deus sobre a minha vida. Então, e ele finalizando essa pergunta que ele faz, melhor, finalizando as respostas à pergunta, o versículo 14 diz assim: pagarei os meus votos ao Senhor agora e na presença de todo o seu povo. Irmãos, pagar os votos, o texto bíblico ele diz assim: olha, melhor é não votar, melhor é você não votar alguma coisa com Deus. Por quê? Tem um ditado que diz assim, não é Bíblia, não está na Bíblia, mas é bíblico, irmãos, é bíblico porque a tua palavra deve ser sim, sim e não, não. O que passar disso, diz o texto bíblico, é de procedência maligna. Então, tem um ditado que diz assim: nós somos senhores das palavras que nós não pronunciamos, mas nos tornamos escravos daquelas que nos escapam. Então, se eu cheguei para o Pedro e falei assim: Pedro, olha, eu vou fazer isso, eu já me comprometi, a palavra saiu da minha boca, acabei de lançar um compromisso, estou como que amarrado pela palavra diante do Pedro, de que isso vai acontecer. Então, somos senhores das palavras que não pronunciamos, porque enquanto elas estão no nosso pensamento, eu não tenho compromisso com ninguém, é eu e Deus, e com Deus eu me acerto. Mas quando eu libero a palavra, e aí eu me torno devedor daquilo que eu falei. Um voto com o Senhor, imagina, irmão, se eu me torno devedor daquilo que eu tratei com Pedro, imagina aquilo que eu falo com o Criador dos céus e da terra. Então, a Bíblia nos orienta, ela nos dá um passo de sabedoria. Olha só, não faça votos com Deus, mas se você fizer, cumpra. É disso que o salmista está falando. Ele está dizendo assim: que darei eu ao Senhor? Ele diz no versículo 14: pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Irmãos, eu não sei se a irmã Zilá votou alguma coisa com Deus, mas ela está pagando. Se votou ou não votou, ela está falando assim: Senhor, olha, eu estou fazendo menção de mais um ano que o Senhor me abençoa, eu quero exaltar o teu nome, dizendo que esse tempo é tempo de Deus na minha vida. Então, pagar os votos, é pecado fazer voto, pastor? Não, de jeito nenhum. A Bíblia não diz que é pecado. A Bíblia diz o seguinte: pecado é você não cumprir aquilo que você votou. Então, aí ela aconselha, então não vote, melhor é não votar, porque a partir do momento que eu voto, eu me torno devedor. Irmãos, e boa coisa é nós pagarmos aquilo que nós meditamos, ofertamos a Deus em palavras. Então, o salmista entendeu isso e fala assim: olha, vou pagar. E ele faz um plus na hora de cumprir os votos. Ele fala assim: cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo. Irmãos, redundando, trazendo para os nossos dias, isso gera nada mais, nada menos do que um culto de exaltação a Deus, um culto de gratidão ao nome daquele que é digno de
toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, daquele que nos formou desde o ventre da minha mãe, da nossa mãe. O salmista, no Salmo 139, ele diz assim: no teu livro, todos os meus dias foram escritos. Você crê assim, irmãos? No livro do Altíssimo, todos os teus dias estão escritos. No livro do Altíssimo, o sangue de Cristo Jesus te lavou de todos os pecados. Você que aceitou o senhorio de Cristo sobre a sua vida, você que entendeu tão grande salvação que existe em Cristo Jesus, você pode perguntar hoje, tal como o salmista: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? O salmista, no Salmo 103, no versículos 1 e 2, ele fala assim: minha alma, mais uma vez ele está assim, refletindo consigo mesmo, ele fala assim: olha, minha alma, não te esqueças de nenhum dos benefícios do Senhor nosso Deus. Irmãos, nenhum dos benefícios é porque muitos são as bênçãos, muitos são os cuidados do Senhor, muitos são os livramentos que Ele nos dá dia a dia. Irmãos, eu lembro de uma situação na qual eu era adolescente ainda, eu voltava da escola, e quando para a gente ir para a escola, a gente atravessava uma avenida, Avenida Automóvel Clube, e na Avenida Automóvel Clube passava ônibus, passava carro, passou, né, aquela rua bem transitada. Eu lembro de uma vez que, assim, meio que desavisado, naquele ímpeto, né, da adolescência, eu ia atravessando a rua. E quando eu coloquei o pé para atravessar a rua, eu só sentia assim o vento. Era um ônibus, irmãos. Ele passava assim por mim e aquilo ali ficou marcado na minha vida. Toda vez que eu lembro dos livramentos do Senhor, eu lembro desse fatídico dia. Porque aquele livramento esteve assim diante dos meus olhos, mas eu fico no meu coração pensando: quantos livramentos semelhantes a estes, ou não, ou parecidos ou não, de ordem presencial, física, material, ou mesmo de ordem espiritual. Porque a palavra diz o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Quantos livramentos Deus não tem dado à tua vida? Quantas batalhas os anjos não têm travados pela tua vida? Porque você é precioso para Deus. Você é preciosa para Deus. E aí, diante de tanto cuidado, diante de tanta proteção, diante de tanto amor, a palavra de Deus diz assim: Ele não poupou nem mesmo ao seu filho, antes o entregou, por amor de mim, por amor de você. Como Ele não nos dará, juntamente com o seu Filho amado, todas as coisas? Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que nós já temos toda sorte de bênçãos espirituais. Então você, irmãos, talvez como o salmista possa dizer hoje: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Fica a dica na resposta do próprio salmista: tomarei o cálice da salvação, reconhecerei quão grande, quão maravilhosa é a salvação em Cristo Jesus. Invocarei o nome do Senhor, vou reconhecê-lo em todos os meus caminhos, em todas as situações eu vou perceber a boa mão dele sobre a minha vida. E estarei na casa do Senhor pagando aquilo que votei. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te abençoe, Zilá, parabéns mais uma vez. Que Deus abençoe a sua santa palavra no seu coração. Você recebe essa palavra? Diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Amém. Fica de pé, vamos louvar, vamos exaltar o nome do Senhor.